Você não pode parar, não é tempo de retroceder. Eu quero hoje ainda compartilhar, na mesma contexto que nós estávamos na terça-feira, falando sobre aquele momento onde o anjo do Senhor visita Pedro na prisão. Deus ainda tem mais a falar ao nosso coração. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. Deixa eu colocar um comentário aqui e fixar ele pra gente. Maravilha. Graças a Deus chegamos mais uma quinta-feira. Estamos aí rompendo a semana, vencendo, superando os desafios, superando as dificuldades, não é? Suportando a cada momento as notícias, e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu tenho certeza que você também pode ser grato a Deus. E como eu, você também pode dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pois bem, Atos capítulo 12, que foi o que nós lemos na terça-feira, eu quero ler de novo aqui o versículo 8 para a gente continuar ainda falando dentro deste tema. Tem algo muito importante de Deus para nós aqui hoje. E ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Como eu disse na terça, Pedro aqui está preso. Herodes, ele queria fazer um espetáculo com os cristãos para ganhar a aceitação do povo. E aí, ele já havia feito assim com alguns cristãos, fez também com Pedro, prendeu ele. Só que, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando, nós falamos sobre isso na terça, e o anjo agora aparece na prisão. Ele vai despertar Pedro, ele vai tocar em Pedro e vai dizer para Pedro: cinge-te, ata as tuas sandálias. E diz mais para ele também: pega a tua capa, coloque nas suas costas e vamos embora, me siga. 3 coisas que é falado para ele: cingir, calçar as sandálias e pegar a sua capa. E falando de cingir ou vestir, o Senhor ainda continuou falando ao meu coração e eu quero compartilhar com você o que isso vai representar para a gente. Uma das coisas que também representa esse cinge-te é desperta. Despertar, acordar, levantar, acender a luz, abrir a cortina e abrir a janela e ver que o dia já raiou. É muito bom, aqui em Ubá é feriado amanhã, eu não sei se todos que estão aqui vão trabalhar, né, ou se vão folgar amanhã, mas é muito bom, né? Você dorme, você deita e sabe assim: amanhã eu não preciso acordar cedo. Aí você já monta uma estratégia. Você vai lá e fecha a janela, como todas as noites, a cortina com aquele blackout, a porta, justamente para dar aquele isolamento acústico, manter aquele escurinho para entrar 8, 9, não sei, 10 horas da manhã, mas continuar ainda aquele escurinho como se fosse noite. A gente se prepara para isso. Mas tem momento que é uma segunda-feira, não é feriado, e você tem que abrir a cortina, você tem que abrir a janela para você ver: olha, o dia já raiou, já amanheceu, a noite já passou. Então você tem que mandar aquela mensagem para o seu corpo: desperta, acorda, levanta, Diogo. Então esse cinge-te aqui, que foi dito para Pedro, numa aplicação para nós, ele também é: desperta, acorda. O tempo do conforto, o tempo do sono, o tempo do descanso passou. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã, nesse dia, é: desperta, acorda. A próxima coisa que nós entendemos aqui também numa aplicação para nós, do que Deus colocou ao meu coração e compartilho com você, é: se recomponha. Se recompor. Pedro estava preso, talvez deitado ali, né, na acomodação que fosse-lhe possível, de tal forma que o anjo vai chegar e vai dizer para ele: cinge-te,
O que quer dizer que ele não estava em condições de sair. Ele não estava em condições do antes assim, ó, me segue, vamos agora. Não, ele tinha que se preparar. Ele tinha que se recompor. Não é que ele estivesse fazendo algo errado, não. Ele apenas tinha que se recompor. É como, literalmente, vamos voltar à questão do sono. Dormimos, acordamos, graças a Deus por isso, né? A propósito, escolha 5 coisas que está à sua volta aí agora. 5, literalmente. E agradeça a Deus. Vou te dar um exemplo. Eu agradeço por ter uma cadeira para sentar, agradeço a Deus aqui pelo dom da vida, agradeço por estar com você, agradeço pela minha esposa, meus filhos que estão comigo, minha filha, agradeço a Deus pela roupa para vestir, a palavra de Deus, a presença dele, agradeço a Deus por esse serviço de internet, por este aparelho que está aqui. Olha, 5 coisas que está aí à sua volta agora, eu estou pegando aqui que está à minha volta e estou agradecendo a Deus. Seja quando nós vamos pedir, nós pedimos especificamente. Mas muitas vezes, quando nós vamos agradecer, a gente faz assim, Senhor, muito obrigado por tudo. E a gente não vai nomeando. Aprenda a dar nomes àquilo que você está agradecendo a Deus, porque muito tem feito o Senhor por mim e por você. E aí, Pedro, então, ele precisava se recompor. É como nós que dormimos, acordamos, graças a Deus, mas a gente já acorda em condições de sair para o trabalho. A gente já acorda em condições de sair para os afazeres. Não, a gente vai se recompor. Você vai, né, fazer as suas necessidades, vai tomar o seu banho, fazer a sua higiene pessoal, vai selecionar a sua roupa, mesmo que seja o seu uniforme, para depois você sair. Então o que o anjo está dizendo para Pedro aqui é: se recomponha, se vista, se ajeite para você me acompanhar. E esse se recompor, meus amigos e irmãos, também está dizendo para a gente o seguinte: se endireite. Ajeite o seu corpo, erga a sua cabeça e alinhe sua visão. Trazendo para uma aplicação espiritual, se recomponha, endireite o seu corpo, se firme, erga a tua cabeça, alinhe e siga em frente. Ah, mas o baque, a palavra, a experiência, o que aconteceu, o momento, o vento, está difícil. Se recomponha, se levante, erga o seu corpo, alinhe sua visão e siga. Continue avançando. É o que o Senhor está falando conosco nesta manhã. Se recompor. No sentido espiritual, opa, peraí. As lutas vêm e passam. Tem um hino que diz isso e é muito gostoso. As lutas vêm e passam. Agora, as lutas, elas também deixam as suas dificuldades. Meu abençoado filho deixou um alarme dele aqui para esse horário. Glória a Deus por isso. As lutas vêm e passam. Mas aí o que acontece? Elas deixam as marcas. As lutas, olha só, nos deixam cansado, abatido, fadigado. Nos trazem em alguns momentos aquela aflição, aquele negócio assim, não vou tentar de novo não. E se for para eu avançar desse jeito, se for para eu poder aceitar essa oportunidade na empresa e passar por situações como essa que eu já passei, e só de pensar eu não quero... Não, o que Deus está dizendo é: se recomponha, se vista, erga seu corpo, alinhe sua visão e siga. Não, se for para aceitar esse compromisso na igreja, se for para poder pegar essa responsabilidade, se for para me envolver nesse departamento, se for para eu envolver nesse tipo de atividade, não, eu não quero porque eu já fiz isso, eu já passei por isso, foi assim, tive aquela experiência, mas Deus está dizendo sim, se recomponha, se levante, ergue a sua cabeça, alinhe sua visão e siga. E siga. Continue avançando. Tem hora que a gente precisa que algumas coisas aconteçam realmente para nos despertar. Por exemplo, esse alarme aqui que o meu filho deixou, eu uso o telefone dele para colocar um fundo musical aqui, né? Traz um negócio aqui assim, mas desperta, é diferente, mexe, movimenta, faz a gente agir. Faz a gente agir. Então, às vezes, queridos amigos e irmãos, Deus permite algumas coisas diferentes para permitir e fazer com que nós venhamos nos movimentar, para que nós venhamos agir e sair daquele quarto escuro, abrir a cortina e a janela para já ver assim, o dia já raiou, já é hora de levantar, tá? E sobre a capa, antes de nós falarmos, deixa eu saudar os irmãos aqui. Bom dia, irmã Graziela, seja muito bem-vindo. Bom dia, irmã Elisana, a senhora tá rindo aí que o alarme despertou aqui, né? Bom dia, irmã Alessiana, seja bem-vinda. Irmão Roberto, irmão Wellington, irmão Carol, opa, seja muito bem-vinda. Minha esposa também seja muito bem-vinda.
Deus nos abençoe em Cristo Jesus sempre. Como eu disse na terça-feira passada, ficamos uns dias sem estar fazendo a live, por um momento que eu tive cuidando da minha saúde, mas está tudo bem, Deus tem cuidado de nós e continuamos aqui com a graça de Deus e vamos avançando porque o Senhor é conosco, tá? Ele não nos abandona nunca, jamais, em momento algum, nem na prosperidade, nem na dificuldade, o Senhor nos abandona, Ele está sempre conosco. Falando sobre lançar às costas a capa, que foi a próxima ordem que o anjo vai dar para Pedro, esse lançar a capa às costas tem uma coisa muito preciosa para a gente aqui. Pode significar para nós uma aplicação o seguinte, olha, o lançar a capa às costas, cada um com a sua história, cada um com as suas experiências, cada um de nós com seus acertos e erros, cada um de nós com seus méritos e deméritos. Pegue a sua história, pegue os seus erros e acertos, pegue os seus méritos e deméritos, pegue suas experiências, lance às costas e siga-me. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Cada um com a sua história e siga-me. Cada um com seus erros e acertos e siga-me. Cada um com as suas experiências e siga-me. Cada um com seus méritos e deméritos, os seus ganhos, os seus aplausos, mas as suas dificuldades, as suas falhas e siga-me. Jesus quer todos, Jesus chama a todos. Jesus sabe como tratar, conduzir, instruir e orientar a cada um de nós. E olha, não tem como nós arrancarmos da nossa história os momentos onde nós falhamos. Isso aqui eu vou apagar da minha história. Como? Amnésia? Como? Eu já falei em algumas oportunidades, eu queria pegar um livro aqui, que nós estamos vivendo, queridos amigos e irmãos, uma história, tá? E escrevendo uma biografia. E essa biografia, o nome dela é A História da Minha Vida, a história do Diogo, a história de cada um de vocês que estão aqui. Estamos vivendo uma história. E dentro deste livro nós temos vários capítulos. O capítulo do dia que você nasceu, o capítulo do dia que você começou a andar, começou a falar, você começou a interagir com as pessoas, começou a estudar, o capítulo do dia que chegou em nossa adolescência, juventude, que nos casamos, vieram os filhos, o dia que você conheceu a palavra, aceitou a Jesus, o capítulo, aonde vai colocando cada fase da nossa história. E tem nesse livro da nossa biografia, em cada capítulo, alguns deles nós vamos ter. Olha, o dia que eu errei, que eu pequei, que eu desobedeci. Talvez o dia que eu quebrei, talvez o dia que eu decepcionei, talvez o dia que eu machuquei alguém, talvez o dia que eu briguei na escola, talvez o dia que eu desobedeci um professor, o dia que eu passei por um deserto, uma experiência com Deus. A nossa história, ela está cheia de capítulos com essas experiências. E nós não temos como arrancar. Faz parte da nossa história. Por que digo isso? Lançar a capa às costas, Jesus está dizendo aqui para nós, eu e você, cada um com a nossa história, cada um com as nossas experiências. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Talvez o seu passado, talvez o meu passado tenha alcoolismo, tenha dependência química, tenha traição, tenha mentira. Mas Jesus está dizendo assim, joguem a sua capa às suas costas e me siga. Pegue a sua história, jogue as suas capas e me siga, porque eu faço nova todas as coisas. Mas vão se lembrar disso, vão falar disso, porque algumas pessoas me conheceram lá atrás. Peguem sua capa, sua história, jogue as suas costas e me siga. Quando nós olhamos a vida de Pedro, discípulo amado, discípulo, um dos discípulos amados de Jesus, um dos 3 mais próximos de Jesus. Mas quando nós pegamos a história dele, não é só dele, nós vamos ver que nós temos ali um homem precipitado, muitas vezes, impulsivo. Nós temos um homem que na sua história está registrado que ele cortou a orelha de um soldado quando Jesus foi preso. Nós temos ali o registro da história de um homem que negou a Jesus, e não uma, 2, mas 3 vezes. Nós temos ali o registro de um homem que abandonou Jesus quando Jesus foi preso, mas nós também temos o registro de um homem que Jesus vai chegar para ele e vai dizer, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Nós vamos ter o registro de um homem que vai andar com Jesus e vai passar muitas experiências próximas, bem juntinho com Jesus, como por exemplo a transfiguração, lugares aonde Jesus esteve e ele não levou outros discípulos, mas levou Pedro.
Porque a nossa história, os nossos erros, os pecados que cometemos, eles não vão destruir a nossa história, a não ser que nós não venhamos arrepender, que a gente não venha confessar e não venha se aproximar e estar com Cristo. Se eu me arrependo, se eu confesso, se eu abandono, Senhor, eu quero, me ajuda, eu pequei, me perdoa, faz de mim uma nova criatura, o Senhor te abraça, Ele te acolhe, traz para perto e Ele continua dizendo, cinge-te, calce as suas sandálias, coloque sua capa às costas e me siga e vamos em frente, porque tem uma grande jornada pela frente, comigo e com você, e essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Irmã Tamires, irmão Tiago, Deus abençoe vocês, Deus tem cuidado de nós. E eu quero aqui encerrar nessa manhã e desejar a todos, e também para mim, pedir ao Senhor que nos dê uma boa quinta-feira, uma quinta-feira próspera, alegre, feliz, cheia da presença de Deus, e que a palavra do Senhor continue falando ao meu e ao seu coração de maneira profunda, especial e individual. Gente, isso é maravilhoso. A palavra de Deus aqui, é uma palavra sendo ministrada aqui agora, mas ela fala de forma diferente ao meu coração, ao seu, a cada um dos que aqui estão, de acordo com a nossa necessidade e com aquilo que Deus precisa falar conosco. Isso já é, gente, um milagre. E só a palavra de Deus para fazer isso em nossa vida. Minha esposa colocou ali, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Exatamente. É a nossa história e é com ela que nós vamos seguir. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e também por estarmos disponíveis a ouvir e receber a palavra de Deus. Roninho, bom dia. Está chegando. Nós estamos encerrando aqui, mas bom te ter aqui. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.